Flamengo, deu uma entrevista e ele falou sobre a lateral direita, posição que ele conhece muito bem, por sinal. Eu, infelizmente, não vi o Leandro jogar. Eu tenho essa curiosidade, mas todo mundo fala super bem que Leandro era um fenômeno. E ele falou sobre a lateral direita, ele disse o seguinte, abre aspas, acredito que Tite vai colocar o Varela como titular em função da experiência. Tite deu prova disso no final de 2023, colocando ele em algumas partidas. Eu já falei para vocês, vou repetir, informação, a lateral direita do Flamengo vai ser composta por Varela e Wesley. Mateuzinho é a terceira opção e pode sair a qualquer momento. Para onde? Para o Corinthians, porque o Corinthians formalizou uma proposta nas últimas horas ao Flamengo para contratar o lateral direito Mateuzinho por empréstimo. A informação que eu tenho seria empréstimo sem opção de compra. Inclusive, essa informação foi trazida em primeira mão lá nas outras redes sociais, @VNCasagrande no Twitter, @VNCasagrande no Instagram, tá bom? E lá a gente falou sobre isso. Mais detalhes agora. Vamos lá, o que aconteceu? Rubão, diretor do Corinthians, ligou para os representantes do Mateuzinho e falou, olha só, a gente quer contratar o Mateuzinho. A gente quer por empréstimo, sem opção de compra. Um jogador topa. Eu quero saber se o jogador topa, porque se o jogador topar, eu vou para o Flamengo. Aí os empresários responderam ao Rubão, diretor do Corinthians, sim, o jogador topa. Mas por que teve esse questionamento? Porque recentemente o Red Bull Bragantino fez uma proposta para comprar um jogador junto ao Flamengo. O Flamengo topou vender, só que o jogador não quis aceitar o projeto do Red Bull Bragantino. Nesse caso, o Corinthians foi e questionou. O jogador topa vir para o Corinthians? O jogador topou, os empresários toparam. E aí o Corinthians foi e formalizou a proposta ao Flamengo para contratar Mateuzinho por empréstimo por uma temporada, a informação que eu tenho, sem opção de compra. O que isso quer dizer? Quando acabar o empréstimo, se o Corinthians quiser comprar o Mateuzinho junto ao Flamengo, tem que negociar o valor. Se tiver uma opção de compra estabelecida em contrato, exemplo, hipoteticamente falando, 5 milhões de euros, acabou o empréstimo, é só o Corinthians pagar 5 milhões de euros que leva o jogador. Mas a informação que eu tenho é que seria sem opção de compra. Então, Mateuzinho aí na mira do Corinthians, e pelo que eu soube, a situação pode andar a qualquer momento, assim, porque existe interesse de todos os lados. O Flamengo quer negociar Mateuzinho. O Corinthians quer contratar o Mateuzinho. O Mateuzinho toparia jogar no Flamengo e deu ok para poder ser emprestado ao Corinthians. Então, acho muito pouco provável que essa negociação não se concretize. Quem está muito próximo de dizer adeus ao Flamengo é o Thiago Maia. Inclusive, como os amigos do GE Noticiário nós confirmamos, Thiago Maia está fora da viagem para os Estados Unidos, onde o Flamengo, o elenco principal do Flamengo, vai fazer amistosos. Enfim, uma parte da pré-temporada vai ser feita lá. O Flamengo vai fazer amistoso contra o Orlando City no dia 27 de janeiro, se não me engano. Tem outros jogos também já marcados. E o Thiago Maia está fora dessa viagem, por conta da sua negociação com o Internacional. Isso quer dizer que a negociação está concretizada? Não. Pelo que me falaram do Flamengo, não está concretizada. Inclusive, vou ler exatamente aquilo que me falaram, tá? Exatamente para não ter nenhum problema. Oi, Vene, a coisa está meio travada em salário e compra. Inter está achando alto, mas Cudê está pressionando a direção lá. O presidente do Inter está focado na operação no Borré. Essa semana deve evoluir Maia. Isso foi uma fonte, tá? Na verdade, do Internacional. Se eu falei Flamengo aí, eu errei. Uma fonte do Internacional me disse isso. Então, existe o interesse do Internacional em Thiago Maia, mas isso, o fato do Thiago Maia não viajar para os Estados Unidos não quer dizer que a negociação esteja finalizada. O Thiago Maia pode jogar o Campeonato Carioca aqui com um elenco que vai ser comandado por Mário Jorge. Inclusive, um outro jogador que está fora da viagem para jogar o início do Campeonato Carioca aqui com um time que vai ser comandado por Mário Jorge é o zagueiro Pablo. Me falaram, Pablo está fora da viagem, tá? Aí quando eu fui apurar, não foi proposta nem nada, é para o jogador iniciar o Campeonato Carioca aqui com o time do Mário Jorge. Eu até estranhei, porque o Pablo, já falei para vocês, ele não tem interesse em deixar o Flamengo. Ele quer cumprir o contrato dele com o Flamengo. E, a princípio, a priori, ele não viaja para os Estados Unidos para disputar os amistosos lá em Orlando. Então fica aqui para jogar o Campeonato Carioca, mais uma informação que a gente trouxe lá nas outras redes sociais. Para finalizar